Olá pessoal, bom dia! Começando aí mais uma live, nossa live do meio-dia. E a live de hoje, a gente vai abordar aí um assunto que é inclusive o tema do dia de hoje, né? Hoje é dia 5 de maio, dia do uso racional de medicamentos, tá? Então hoje a live vai ser para a gente falar um pouquinho sobre isso, falar aí sobre esse dia, falar o impacto disso, o que a farmácia tem a ver com isso, tá? Então, Gilson entrou aí, Drica, Araújo, sejam bem-vindos à live de hoje, tá? Nessa live onde eu vou estar abordando com vocês, né, sobre o dia de hoje, que é o dia, né, do uso racional de medicamentos. Então, o que isso impacta, né? Então, vamos começar aí antes falando sobre alguns dados estatísticos que eu puxei aqui através de alguns colegas e de algumas literaturas aí. Então, falar aqui alguns dados para vocês que até me impressionei de verdade ao ler isso e observar que o Brasil está num ranking aí, gente, de uso indiscriminado e de automedicação de uma maneira assim muito descontrolada, né? E o quanto nós que estamos nesse mercado farmacêutico, no varejo farmacêutico, né, nessa linha de frente, somos responsáveis aí, né, ao observar dados como esse, o quanto isso é impactante, o quanto a gente tem que mudar nossa abordagem, né, e intensificar cada vez mais nosso atendimento no balcão, tá? Então vamos lá, ó, eu puxei aqui e assim, o Brasil está gastando em média, o governo brasileiro, mais de 60 bilhões por ano com uso inadequado de medicamentos. Então, assim, toda vez que um paciente usa o medicamento da forma errada, passa mal e ele vai para um SUS aí, ele vai ter que ser socorrido por conta disso, é um investimento. Então, tem que se gastar com esse paciente, ele representa algo aí. E isso daí está impactando diretamente aqui, ó, nos resultados, né, nível Brasil, tá? Isso mostra, olha, pensa, 60 bilhões por ano gastos com uso inadequado, gente, é muita coisa, né? É muita coisa. E aí, ó, proporcionalmente a isso, né, eu li e eles falam nesse estudo também que a cada R$1 investido em medicamento, R$5 são usados aí para tratar as morbidades, ou seja, o uso relacionado ao uso errado desse medicamento, né? Então, eu invisto R$1 no medicamento, mas em contrapartida eu tenho que investir 5 vezes mais para conseguir consertar, entre aspas, aí, os impactos negativos que essa medicação inadequada causa no paciente. Então, quer dizer, olha o quanto isso onera a economia do nosso país, né? O quanto isso é importante aí de se pensar. E aí falar, mas isso não tem nada a ver com isso, Tânia, eu não sou eu quem controla a economia do país. Peraí, como não, gente, né? É tudo impactado, né? A gente sofre as consequências disso. Se o nosso país ele vai ter que investir mais para solucionar um problema como esse, você tem que pensar aí que, nesse caso, eu sou responsável. Se eu sou farmacêutica e eu tenho como ajudar a diminuir esses números, né, esses índices, por que não a gente não pensar nessa possibilidade, né? Então, vamos ver aí. E aqui outra coisa que me chamou bastante atenção, né? Aqui na Unicamp nós temos um centro chamado CEATOX, né? Que é o Centro de Atendimento a Intoxicações. Gente, a maioria das pessoas que são atendidas nesse centro de intoxicações não é por animais peçonhentos, não é por tomar outras bebidas tóxicas e que causaram intoxicações ou inalar, né? Olha, pasmem, a maioria das pessoas que são atendidas nesse centro, elas vão até lá porque usaram o medicamento do jeito errado. Ou tomaram demais, ou misturaram esse medicamento com outras substâncias e chegaram lá apresentando essas intoxicações, entendem? E pensa o quanto isso é grave, isso reforça os números, né, nível Brasil aí. Então, se eu tenho um monte de gente aí se intoxicando, chegando nesses centros de intoxicações, apresentando isso por uso indevido de medicamento, opa,
Isso liga um alerta na gente, né? A gente que é farmacêutico, liga um alerta de que, poxa, será que a gente está atuando na farmácia com o potencial que nós deveríamos atuar? Exatamente porque, poxa, se o nosso paciente continua errando, será que nós estamos sendo eficazes no atendimento, no balcão? Será que a gente está entregando o nosso melhor aí? E para finalizar essa coisa técnica aqui, eu fiz um outro levantamento sobre o uso indiscriminado aqui dos medicamentos, agora com o corona. Gente, não foi à toa que essas medidas aí da Anvisa estão sendo tomadas, essas medidas, né, provisórias aí, porque as pessoas, elas já tinham o hábito de ler as coisas e se automedicar. A automedicação vem numa crescente, vocês sabem disso. Só que com o coronavírus, as pessoas parecem que surtaram. E aí começaram a ler artigos científicos, começaram a interpretar isso da maneira errada, porque, lógico, a gente que é da área da saúde, às vezes tem uma certa dificuldade, faltam ferramentas, às vezes, para interpretar algumas coisas. Imagine uma pessoa leiga, que pega um artigo científico, interpreta que aquilo ali é a cura, é a solução dos problemas e vai lá e usa, sem orientação, sem pedir ajuda. Aí você questiona essa pessoa, ela fala, não, mas eu li lá na internet, né? Eu puxei no Google e tá falando que o negócio é bom, uma receitinha caseira e tal. Gente, aumentou muito, tá? Então, assim, o número aqui eu tava vendo, é impressionante o número de intoxicações agora, nesse negócio da pandemia. Então, as pessoas com a pandemia começaram a procurar as farmácias e comprar coisas e fazer como se fosse fazer um teste nelas mesmas, entendeu? Elas são as cobaias delas próprias, ou alguém da família, e olha o perigo que isso gera, né? Porque uma pessoa que vai numa farmácia e compra uma hidroxicloroquina, como, né, antes de ser liberado, isso daí era um medicamento que a gente, né, antes de ser controlado, isso era um medicamento que estava ali à disposição. Não, qualquer pessoa podia comprar esse medicamento, né? Um Anita, gente, um medicamento para verme, né? Para verminoses aí, um Anita. E as pessoas, quando leram os artigos, quando viram essa informação na internet, caíram matando em cima das farmácias. E aí é que entra o nosso papel. Vocês sabem, eu também sou farmacêutica. Só que eu não falo que só o farmacêutico. Ele tem a maior responsabilidade sobre isso dentro da farmácia. Mas dentro da farmácia tem os nossos atendentes, que também estão na linha de frente. Então, esse nosso conjunto aí, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre esse assunto, tá? E é por isso que eu quis, nesse dia do uso racional de medicamentos, vir aqui nessa live conversar com vocês para que a gente mude algumas posturas aí dentro da farmácia. Mudar o Brasil inteiro é uma sementinha. Eu falo que é uma sementinha. Toda vez que a gente precisa gerar consciência na cabeça de alguém, gerar consciência sobre um assunto novo, a gente precisa plantar essa sementinha. E ela vai ser regada e talvez a gente só veja um impacto nisso nos próximos anos. Mas se a gente não fizer nada agora, tudo isso vai continuar desse jeito. E muito pelo contrário, né? Talvez até aumente mais o índice de pessoas consumindo e se intoxicando com medicamentos aí. Tá? Então nós da farmácia nós temos aí, né, uma responsabilidade muito forte sobre isso. E eu peço que vocês prestem atenção. Eu separei aqui umas 5 dicas pra gente conversar nessa live de hoje, né? É uma live tranquila, rápida, mas que é importante. E aproveitem hoje, né? Aproveitem hoje que é um dia racional. E assim, a primeira dica é essa. Todo cliente que entrar para você agora, nessa parte da tarde aí na sua farmácia, né, no seu estabelecimento de saúde, conversa com ele, tá? Eu vou pedir que a primeira coisa é que a gente seja, com o bip ligado. Quando uma pessoa chega na farmácia e pede coisas assim que, às vezes é muito incomum, você desconfia e aí você questiona. Mas e quando é uma coisa normal? Será que você questiona o uso daquilo? Entendeu? E essa situação, gente, acontece todos os dias na sua farmácia. Eu vou citar uma história que vocês sabem, eu sou farmacêutica e atuei muitos anos aí como gerente de farmácia, como propriamente farmacêutica.
E eu já vi muitas situações no balcão da farmácia. E muitas situações que nós conseguimos inibir que algo pior pudesse ter acontecido, porque a gente ligou esse bip e a gente se antenou naquele momento e a gente inibiu que muita coisa tivesse acontecido. Então eu queria compartilhar com vocês duas ou três historinhas aí nessa live de hoje, em que eu vivenciei na prática e que por conta dessa atenção, desse bip ligado que nós ali na linha de frente tivemos naquele momento, e a gente evitou que um mal maior tivesse acontecido, tá? Então a primeira historinha é até assim, foi uma historinha mais trágica. Isso aí às vezes eu compartilho essa história em alguns treinamentos que a gente faz aí. E uma vez, uma moça, ela chegava sempre comprando Dorflex, sempre, toda semana. E a gente começou a achar muito estranho isso acontecer. Porque, poxa, não era coisa de uma cartela e não era uma coisa de você ver essa pessoa uma vez por semana, uma vez por mês. Era toda semana essa moça indo no balcão para pedir Dorflex e ela comprava aquela caixa maior. Se a gente fosse pensar pelo lado só bater meta, varejista, talvez eu falar, dane-se, é Dorflex. Dane-se, é um medicamento que várias pessoas vão comprar na farmácia todos os dias, porque é um medicamento muito conhecido. Mas aquilo me chamou a atenção. E aí um dia, eu conversando com ela, eu falei, desculpa, né, eu vou ser um pouco talvez intrometida, mas eu quero entender, eu observo que toda semana você vem aqui, você é nossa cliente e tudo, só que eu tenho observado que você está fazendo uso desse medicamento, você compra bastante Dorflex, é para você mesmo, é você que está usando esse Dorflex, né? E aí, assim, através dessa pergunta poderosa, que eu acho que toda vez que a gente quer descobrir alguma coisa, você tem que usar essas perguntas poderosas para entrar, para fazer essa conexão com o seu cliente, e aí eu consegui abordá-la. E aí ela me explicou. Olha, todo dia eu sinto uma dor de cabeça insuportável, não tenho o que passa, e é o Dorflex que ainda tá resolvendo por algumas horas, só que assim, algumas horas eu tomo mais de 4 comprimidos por dia. Já começou errado, né? E aí eu falei, você faz isso, você tá fazendo isso todos os dias você tem essa dor de cabeça? Ela falou, sim. É porque eu tenho um trabalho muito estressante e eu tenho muitas responsabilidades e eu tenho certeza que isso é tensional. Olha a autoanálise. O seu cliente faz isso todo dia. Ele mesmo ele é o médico dele, né? Então tem vários clientes iguais a esse. Todo dia ele se analisa, ele mesmo já faz um diagnóstico e ele mesmo já se medica. E foi o que essa moça fez. E aí nessa hora eu virei para ela e falei, olha, é preocupante, uma pela quantidade de doses que você está tomando todos os dias desse medicamento, pelo menos aí a longo prazo, pelo tempo que eu já estou acompanhando aí, vendo você vir aqui na farmácia, isso já vai te causar um problema gástrico aí com certeza, se você continuar nessa pegada, né? Agora, outra coisa que me preocupa, uma dor de cabeça que não passa nunca, que você sente ela todos os dias há algumas semanas, desculpa, eu tenho que te falar, tem algo errado. E eu acho que vale a pena você, pensar em procurar um especialista, procurar um médico, fazer alguns exames só para desencargo de consciência, para investigar o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo. E aí, beleza, gente. Aí ela sumiu. Aí eu sei que assim, nas próximas semanas eu não vi mais essa moça. E aí até fiquei preocupada, falei, caramba, né? Porque não é todo cliente que a gente sabe que aceita a nossa orientação. Eu falei, nossa, eu acho que ela se ofendeu, ficou com vergonha, né? Se sentiu constrangida porque eu falei que eu estava observando que ela comprava toda semana. E aí ela sumiu da farmácia. E aí nisso eu percebo que Aí depois sim, isso passou uns 2 meses, 3 meses. Aí um dia ela voltou. Aí ela voltou na farmácia, só que aí tinha assim, ó, a gente observou, aí na cabeça dela tinha um sinal, uma cicatriz. E aí nesse dia ela voltou, e aí a gente, nossa, que legal, né? Fazia tempo que eu não te via, onde, né? E ela falou, então, na verdade eu voltei para agradecer vocês.
para agradecer porque naquele dia que você me deu aquele insight, eu voltei para casa super preocupada. Eu até confesso que você me deixou com medo. Ela falou, mas isso foi bom, porque no outro dia eu fiquei com aquilo na cabeça e eu marquei sim um especialista, passei com esse especialista e fiz alguns exames. E quando eu fiz a tomografia, detectaram que eu estava com um coágulo, né? E assim, num estágio muito crítico. Se eu tivesse perdido um pouquinho mais de tempo, continuando com aquela rotina, eu teria tido um AVC. O médico falou assim que foi quase um milagre. E aí eu fiz a cirurgia, deu tudo certo e agora eu tô bem. Então pensa, pra mim que recebeu essa notícia naquele balcão naquele dia, foi uma sensação de gratidão assim, me encheu de alegria. E pra ela, a gratidão que ela passou a sentir, a fidelização que ela passou a sentir por nós, por termos orientado ela de uma forma diferente, foi maior ainda. Então, quer dizer, essa é a primeira historinha aí verdadeira, tá, gente? Isso aconteceu. Eu tenho mais de 15 anos aí de farmácia. E isso aconteceu de verdade. Então eu falo assim, quantas pessoas de repente estão passando na tua farmácia todos os dias para comprar um medicamento OTC como esse e você não está se atentando a fornecer essa informação, a perguntar para essa pessoa, a dar um insight para ela, às vezes ela sair daquele modo mecânico que ela vem vivendo a vida dela, para ela acordar. Outro ponto que esse estudo que eu li hoje fala, que pessoas que usam mais de 5 medicamentos por mês, né? Pessoas que fazem uso de medicamento contínuo, a gente sabe aí os diabéticos, os hipertensos, né? Os idosos, que a maioria, gente, não faz o tratamento correto. A maioria não faz o tratamento correto. A maioria usa demais, né? Não lembra, né? Ai, meu Deus, será que eu já tomei hoje? Ah, por via de regra, vou tomar de novo, né? Não sei se eu já tomei, aí toma de novo. E aí, ou não usa, porque tipo, esse monte de medicamento, esse médico tá doido, será que eu preciso disso tudo mesmo? É aqueles questionamentos que as pessoas leigas têm. É natural, a gente não pode julgar isso. Então, poxa, eu tenho uma vida normal, de repente eu vou no médico, o médico me passa aí 5, 10 medicamentos para mim tomar e fala que eu vou ter que tomar isso a vida toda. Opa, é um choque. Eu não tinha o hábito de fazer uso disso e agora o médico tá falando que eu vou ter que usar isso para a vida toda. E aí, esse cliente de certa forma se revolta com essa situação e ele não usa. E o médico tem um tempo reduzido no consultório, por N motivos, ele não tem tempo de explicar e de conscientizar essa pessoa no consultório. Ele não tem. Então, muitas vezes eu escuto do profissional farmacêutico, mas o médico deveria ter falado isso no consultório. Mas o médico não fala, o médico nem olha na cara. Tudo isso é verdade, só que a gente não vai mudar essa situação. Só que a responsabilidade é nossa, quando essa receita chega lá na nossa farmácia, de olhar para essa receita e falar, peraí, será que porque nada é óbvio, tá? E eu vou dar um exemplo engraçado daqui a pouco, mas nada é óbvio. A gente acha que o nosso cliente já sabe usar, que a internet já existe para isso, que o médico já falou para ele, que a secretária do médico já falou para ele. E ele não falou, gente, não falou, tá? Não falou. E aí ele fica ali, ele chega na sua farmácia e aí ele vai pelo achismo. Então, das duas, uma, ou ele compra todos os medicamentos, até por vergonha, mas chega na casa dele, ele vai deixar isso daí jogado, ele não vai usar. E aí ele volta no médico, é lógico, a pressão não melhorou, a diabetes está cada vez mais alta. Entende? Exatamente, Bárbara, o óbvio precisa ser dito. Não tem óbvio, na farmácia não existe óbvio, né? E aí entra o nosso papel, gente. A gente precisa ter esse senso investigativo. E eu percebo, né? Bárbara tá aqui da nossa equipe, né? Tá acompanhando, a gente vê isso daí o tempo todo. A gente chega na farmácia, um dos erros mais graves que acontecem no atendimento é o quê? O atendente, ele não presta atenção, ele não tem interesse em saber o porquê que aquele cliente está usando aquilo. Há quanto tempo está usando, ou se é a primeira vez que ele vai fazer o uso. Essas perguntas que parecem tão óbvias não acontecem no dia a dia.
E isso, para mim, está totalmente relacionado a esses resultados. Quando eu vejo que o Brasil cresce em uso indiscriminado de medicamento e que as pessoas se intoxicam cada vez mais, isso significa o quê? Pessoas sem informação. Porque se uma pessoa informada, ela não vai, só se ela for um suicida, mas ela não vai querer se intoxicar, ter que gastar com mais medicamento para se curar da intoxicação que ela causou, se ela tivesse essa informação. E quem tem essa informação para fornecer somos nós. Essa consciência, essa curiosidade de saber o porquê que o nosso cliente está usando aquilo, ela precisa acontecer no balcão de farmácia todos os dias, em todos os atendimentos. Então, se você que está assistindo essa live é o proprietário ou você é o farmacêutico, tenha isso em mente. Você tem que contaminar a tua equipe. Você tem que observar para ver se o seu pessoal está fazendo isso. Entendeu? Então, assim, isso vai ajudar a gente a diminuir esse uso irracional de medicamentos. Eu creio sim que a gente tem que fazer as vendas agregadas, mas isso é baseado no quê? Quando a gente conversou com esse paciente, quando a gente analisou aquela situação e a gente detectou que o melhor para aquela situação, para aquele problema, é aquele mix de produtos ou aquele produto que a gente vai indicar. Aí é uma situação diferente. Agora, quando a gente pega um receituário, quando a gente pega um cliente que ele ouviu às vezes a informação do vizinho, poxa, vocês que são mais antigos vão lembrar quantas pessoas já chegaram na sua farmácia comprando dipirona para pôr em unha encravada. Pô, até um tempo atrás a dipirona vinha com um pouquinho de açúcar, era mais doce. Imagina você colocar um negócio desse numa unha encravada, inflama, né? Então tem um monte de procedimentos aí que o cliente está chegando na farmácia e fazendo isso porque leu no Google. Poxa, a internet é top, é ótima. Só que a gente sabe que nem todas as informações que estão lá na internet ou são verdadeiras ou serão interpretadas da forma correta, principalmente para um leigo. Igual citei agora há pouco. Às vezes nós que estudamos para isso, que estamos na farmácia todos os dias, às vezes a gente lê algo e a gente fala, caramba, mas espera aí, eu vou precisar perguntar para alguém, eu vou precisar validar essa informação. Imagina uma pessoa que não tem essa base técnica. Uma pessoa que lê lá a informação e fala, nossa, que lindo, curou o coronavírus, vou lá na farmácia, vou comprar o arsenal todo e vou sair usando. Pensa se não tivessem controlado a cloroquina, o que teria acontecido, gente? A gente sabe, a cloroquina é uso indiscriminado. Ela aumenta a pressão ocular, pode causar cegueira nessas pessoas. Imagine se isso não tivesse sido controlado pela Anvisa. Daqui a alguns meses a gente controlava o coronavírus e ia ter um monte de gente, o sistema de saúde sobrecarregado aí, com pessoas curando, né, problemas na retina e outras coisas. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas, entendeu? As pessoas não têm noção do perigo, não tem. E a gente fala de medicamento só, mas, poxa, o tanto de medicamento que nós sabemos, e aí eu falo, só a gente da farmácia sabe disso. Só nós que trabalhamos na farmácia sabemos disso. Que alguns medicamentos, se você toma ele com algum alimento específico, alguns antibióticos que você usa junto com queijos, alguns tipos de queijo, lactose, enfim, tem N coisas, interações medicamentosas. Interagem. Não faz efeito, o paciente gastou dinheiro, ele continua fazendo tudo errado, não tem efeito, a doença permanece ali, e aí? Olha o impacto disso. Financeiro, o impacto disso para a saúde dessa pessoa, tá? Então a dica que eu quero é o quê? É super simples, não tem fórmula mágica. Primeira coisa é o quê? A sondagem. Nosso cliente, você tem que pôr na sua cabeça, se você escolheu fazer parte da área da saúde, você vai ter que conversar com pessoas. Não tem isso. Não tem essa coisa, mas eu quero ficar na parte burocrática. Tá bom. Dentro da área farmacêutica, a gente sabe que a gente pode ir para a vertente de indústria farmacêutica, ficar lá na produção ou nos processos mesmo, e aí você não vai fugir, de certa forma, desse contato humano. Agora, meu amigo, se você decidiu ir para uma drogaria, para uma farmácia de manipulação, para uma unidade de saúde, para um hospital, tenha em mente, você vai lidar com pessoas. E pessoas simples
e pessoas estudadas, e pessoas que têm noção, e pessoas que não têm noção. E nesse momento você vai ter que lidar com elas, você vai ter que conversar com elas, você vai ter que olhar para elas e você vai ter que fornecer a informação correta, porque só você tem essa informação correta. Ah, mas eu não me sinto capaz, eu acho que eu não tenho conhecimento técnico suficiente. Então, desculpa, eu vou ter que botar um dedinho na ferida de vocês aí. Se você tá na linha de frente, você vai ter que aprender. Se você não sabe, vai ter que estudar. Vai buscar conhecimento. Só que a pessoa que tá ali na sua frente, ela não pode ficar sem informação. E você não pode ter vergonha de falar com ela. Tá? Então vai ter que vencer isso. Ou vai ter que mudar de profissão. Porque não tem outra alternativa. Nós somos esses mediadores. Nós temos essa responsabilidade. Nós, farmacêuticos, tivemos esse juramento de fornecer essa informação, custe o que custar. E você tem que honrar isso. O motivo de uma farmácia existir é exatamente isso. Ganha-se dinheiro? Tem-se lucros na farmácia? Lógico que tem. Só que o motivo principal aí é o quê? Fornecer essa informação que a farmácia, que você farmacêutico precisa dar para o seu paciente, tá? O seu paciente, ele precisa que você sonde ele. Ele vai chegar lá, gente, eu já cheguei lá, nesses mais de 15 anos de farmácia aí, eu já peguei cada situação. Aí você fala, eu vou vender uma tinta de cabelo. Eu já peguei situações em que uma mulher traída foi comprar uma tinta de cabelo. Ela era cabelo preto, ela queria comprar uma tinta de cabelo loiro claríssimo. E ela queria pintar o cabelo daquela cor. E que se a gente da farmácia não tivesse perguntado para ela, é você que vai usar? Uma pergunta simples, é você que vai usar esse produto? Ela teria deixado o cabelo dela da cor da minha camisa. E aí, com isso, o que aconteceria? Ela melhoraria da traição? Ela resgataria o marido dela? Com certeza não. Ela ficaria pior. Porque a autoestima representa 70% do motivo pelo qual as pessoas vão na sua farmácia hoje. Vocês sabiam disso? 70% das pessoas vão na sua farmácia hoje por causa da autoestima baixa. E aí é o quê? Tô acima do peso, a autoestima cai, né? Ah, me sinto feia, a autoestima cai. Tô em depressão, a autoestima cai. Alguém tá fazendo bullying comigo, a autoestima cai. Então, quer dizer, você imagina que de 100 pessoas que entram na sua farmácia todos os dias, 70 delas têm algum problema relacionado à autoestima? Você já parou para pensar a grandiosidade disso? A importância que nós, profissionais da saúde, temos em relação a isso? Então, por isso que eu falo que não dá para deixar passar. Que seja uma tinta de cabelo, um shampoo, que seja um cosmético que essa pessoa foi entrar na sua farmácia, não só medicamentos. Você não pode deixar essa pessoa passar batida. Você precisa sondar, você precisa perguntar para ela o porquê que ela quer usar aquilo, se ela tem noção, se ela já fez isso antes, se ela é alérgica. Às vezes ela nem sabe. Mas essa sondagem tem que partir de quem? Do cliente? É o cliente que tem que perguntar para você? Ah, mas eu posso usar isso? Ah, mas isso é bom para mim? É o cliente que tem que saber disso, gente? Não. Esse interesse pelo cliente é o contrário, é o inverso. Eu, como profissional da saúde, me interesso primeiramente pela pessoa que está na minha frente. Depois essa pessoa vai criar consciência. E aí as coisas vão mudando. E o negócio é tão poderoso que, assim, cada vez que eu contamino uma pessoa positivamente, que eu gero consciência, essa pessoa ela leva informação para pelo menos mais 5. E começa dentro da família dela. Né? Ela começa, não, porque a farmacêutica lá me falou que é assim, eu fiz, deu certo, você também tem que fazer assim, viu mãe? Viu pai? E aí essa coisa vai reverberando de uma forma tão positiva e a gente vai conseguindo conscientizar as pessoas sobre o uso irracional dos medicamentos. A gente vai mostrando que não é simplesmente uma aspirina, não é simplesmente uma dipirona que ela está usando. Aquilo ali pode ter um impacto grandioso, né? Negativamente eu falo. E o quanto isso, né, depende de nós, tá? Então já estamos indo aí para quase 40 minutos de live, né? Eu falo pra caramba.
Um outro exemplo aí, pra gente dar um pouquinho de risada, a gente dá risada agora, né, que o negócio já passou, mas o negócio é trágico, isso mostra o exemplo do que não é óbvio. Gente, uma vez, eu compartilhei já isso várias vezes com vocês, mas como a gente tá falando aí de uso irracional, né, que hoje é o Dia Nacional daí do uso racional de medicamentos, eu acho que é o momento perfeito de citar esses exemplos para vocês, de que as pessoas não sabem. E que a gente profissional só sabe porque a gente está trabalhando na farmácia. Porque se a gente não trabalhasse na área da saúde, a gente também seria que nem as outras pessoas, leigos. Então, aconteceu o quê? Uma pessoa foi na farmácia que eu trabalhava, pediu um negócio simples, um sal de fruta, um copo com água. Gente, você pode parar nesse momento e falar, para, Tânia. Todo mundo sabe que tem que pôr o sal de fruta dentro da água, esperar ferver e tomar. Nesse momento eu percebi que não sabe. Porque a pessoa jogar o pó dentro da boca, tomar água e você vê aquela pessoa com a boca fervendo de tanto... E você olhar e fala, para tudo, não é assim que toma o negócio, não. Aí você começa a perceber que as informações não são óbvias. Que tem muita gente... Olha, eu falo pra vocês, mais de 50% das pessoas que entraram na sua farmácia hoje não tem noção do que ela tá fazendo. Então, vai ter que pegar a receita? Vai ter que marcar na caixinha o jeito de usar? Vai. Vai ter que perguntar para a pessoa se ela já usou esse medicamento antes? Vai. Vai ter que investigar? Vai. Todos os atendimentos você vai ter que fazer isso. Não dá para relaxar nunca, porque você vai conscientizar mas tem mais 10 para conscientizar. Então você vai ter que fazer isso todo dia. E é assim, gente, se você tá gostando, se tá fazendo sentido pra você essa live, bota os coraçõezinhos aí pro Instagram entender que essa live é importante. E a gente criar uma corrente do bem aqui, de que a informação tem que ser disseminada, que nós, profissionais da saúde, com essa pandemia, olha a oportunidade que a gente tá tendo de mostrar pras pessoas pra que a gente serve. Pra gente, pra tirar esse estigma de que farmácia é só lugar de dispensar a caixinha. Não é. Farmácia é o lugar de fornecer a informação precisa. Farmácia é o lugar que o único lugar da face da terra que vai sentar com o cliente, olhar nos olhos dele e fazer ele sair de lá com a informação certa. É o único lugar. Ele não vai obter isso no consultório, não vai obter isso dentro de casa, nem na internet direito, se ele não for uma pessoa mais instruída. Essa responsabilidade é nossa e graças a Deus é nossa, porque isso garante que farmácias vão existir para a vida toda. Graças a Deus que a gente tem eu falo que isso é um presente nas nossas mãos. Entendem? Quem me acompanha aí na Desenvolva, olha o tanto de depoimentos de clientes e tudo que colocam aí, né, sobre, nossa, Tânia, essa informação foi válida, nossa, se você não tivesse conversado comigo, porque as pessoas são carentes de contato, gente, de informação. E essa coisa não vai se perder nunca. Muito pelo contrário, eu tava vendo uma reportagem ontem, essa semana, que eu leio bastante coisa sobre vários assuntos diferentes, que falam aí, por que aumentou tanto o nível de depressão das pessoas? Tinha-se depressão na escala que se tinha há 10 anos atrás? Não tinha. Por quê? Hoje as pessoas ficam aqui com o celular, às vezes é um esposo, uma esposa, um filho, um pai, e os dois estão no mesmo ambiente, cada um com o seu celular aqui, e aquele mundinho fechado e não tem comunicação. Então, quer dizer, e vai aumentar mais. E cada vez mais as pessoas vão ficar com diabetes, com depressão, com pressão alta, e cada vez mais vão precisar da gente na farmácia. Cada vez mais vão olhar para os nossos olhos e a gente vai ter que ali fornecer essa informação. Não pensa só que são os idosos que vão precisar da gente, não. Eles precisam ainda mais. Só que as outras pessoas vão precisar tanto quanto. E isso vai de produtos OTC, né, os não medicamentos, a medicamentos controlados. Todos esses produtos precisam de orientação. Todos esses produtos precisam de você. Então não existe óbvio. Não existe. Tá?
Então, vou terminar essa live. Vocês têm perguntas aí para fazer, gente, que vocês gostariam aí, né? O que eu faço? Eu coloquei alguns insights lá no nosso Stories. Então, depois vocês acessam o nosso Stories. Tem um monte de insights sobre esse tema de hoje, né? Um tema polêmico, de certa forma. E fora isso, eu vou convidar vocês. Tá acontecendo essa semana a Maratona da Farmácia. Então, todos esses assuntos aí que eu tô abordando com vocês, que o Marcelo vem trazendo para vocês, vai estar muito mais intenso sobre gestão de farmácia nessa maratona, tá? O link tá na bio, o link tá no nosso Stories, tá? Essa live vai ficar gravada, se ela fez sentido, se você quiser compartilhar com algum colega de trabalho, compartilha aí, vamos divulgar essa corrente do bem, porque é importante, entendeu? Quanto mais pessoas aí da farmácia terem essa consciência de que nós não somos só entregadores de caixinha, né? Não somos empurroterapeutas. Quanto mais pessoas tiverem essa consciência, mais a gente muda as estatísticas, entendeu? Mas isso está nas nossas mãos. Então entra, tá? No nosso grupo do Telegram, eu vou colocar o resumo aqui desse artigo para vocês lerem. Às vezes você quer compartilhar com a sua equipe na farmácia. Então entra lá. Nosso grupo não é grupo de oi, bom dia não, tá? Então quem gosta disso nem entra no grupo. Nosso grupo é um grupo sério. Todo dia eu, Marcelo, principalmente o Marcelo, coloca um monte de conteúdo importantíssimo lá nesse grupo do Telegram. O link também tá na bio, tá? Então entra lá, faz parte dessa comunidade, gente. Não vamos ser, sabe? Eu falo assim, a gente precisa ser profissionais diferentes. No mundo cheio de pessoas iguais, a gente precisa ser profissionais diferentes. E essa é uma forma de ser esse profissional diferente, tá? Participando de grupos construtivos que ensinam a gente a ter uma forma diferente de pensar, né? Que traz informações construtivas para nossa vida, tá? Que ensina a gente a ser mais humano, num mundo onde parece que, né? Não importa, ninguém importa. Então, vamos entrar, vamos fazer parte aí dessa comunidade do bem. Nossa missão aqui é muito maior. Quando você pensar aí em desenvolva, nossa missão desenvolva é muito maior do que tudo isso. A gente quer transformar aí realmente profissionais mais humanos, tá? Então quem participou aí dos nossos treinamentos, eu, Marcelo, Jesué, Bárbara, a gente sempre vai sempre focar muito nesse desenvolvimento do humano, entendeu? De você se pôr no lugar daquela outra pessoa, poxa, a gente falando aqui de uso racional de medicamentos. Imagine que a sua mãe, a sua avó entrando numa farmácia com uma lista de medicamentos e ela achando que é uma besteira o médico ter passado aquele monte de remédio para ela e ela ser atendida por uma pessoa que não faz isso. Não explica para ela que, peraí, dona Maria, o negócio aqui tem que fazer, senão a senhora não melhora, né? De um jeitinho carinhoso que a gente encontra sempre, mas tem que fazer. Ou imagine o contrário, ela entrando e ela se encantando com o seu atendimento. Ela falando, caramba, eu gosto daquele menino da farmácia, aquele menininho da farmácia lá é uma delicinha, adoro ir na farmácia para conversar com ele, tomar um café. É tão gratificante ouvir essas coisas, né? Eu brinco assim, mas é isso que acontece. Você recebe presente, você recebe um elogio, você recebe um abraço todo dia desse cliente e isso faz valer a pena a missão, tá? Então, ó, gravem isso. Ainda dá tempo, ainda é 12h40, sua farmácia às vezes vai fechar só 11 horas da noite. Então, ó, hoje você tem a oportunidade aí, mais do que nunca, de olhar cada receituário, cada prontuário, cada produto que o seu cliente te pedir hoje com um olhar diferente. Um olhar de investigação, um olhar que vai fazer esse cliente sair de lá se sentindo cuidado. E talvez de 20 pessoas que você atenda, se você salvar uma, fique feliz. Essa pessoa já vai contaminar pelo menos mais 5. E é essa a nossa missão, tá? Ir contaminando e até, ó, diminuir esses índices de automedicação aqui que estão muito altos, tá, gente? Não dá pra deixar a gente achar que isso não é com a gente não, tá? Isso às vezes tá acontecendo até na nossa família. Belezura? Então, tchau, tchau aí pra vocês. Uma ótima tarde. Bora se cuidar, tá? Uso de máscaras aí na farmácia, se cuidar direitinho para poder cuidar de outras pessoas tão bem quanto, tá bom? Ótima tarde aí para vocês, um beijo no coração, tchau, tchau.